Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aí com o jogo aberto, falando muito da grande vitória, do atropelo do Palmeiras pra cima do Vitória. É isso aí, rapaziada. E aí a gente vai fechar o vídeo com o Sport Center falando muito sobre as contratações do Verdão. Sim, muito encaminhado, John Arias, Nino e Danilo. A gente vai falar sobre tudo isso, então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras não teve moderação nenhuma perante o Vitória. 5-1, poderia ter sido mais, o time atento, ligado. E tudo isso antes, Ronaldão, do clássico contra o Corinthians no domingo. Já tá com medo. Venha! Já tá com medo já. Venha, bebido! Vem cá, palmeirense. Você não acha que o ano começou meio estranho, não? Esse fator de jogar longe do Allianz é muito importante, né? Aqui a torcida não comparece com o mesmo peso. Ruas vazias, chuva e quase 9 mil nas arquibancadas. Desconfiança logo no começo do segundo mês da temporada. Explicar é difícil, né, Eduardo? Ele que veio todo uniformizado para assistir o primeiro jogo da vida no estádio. Ele decaiu um pouquinho, né? Tava indo bem, só que agora eu não sei mais o que tá acontecendo. Antes da bola rolar, protesto contra Anderson Barros, diretor de futebol. Quando o jogo começou, a torcida quase gritou o gol 2 vezes. Na cabeçada do Gomes e depois da saída errada do goleiro, o Flaco quase abriu o placar. Aí, no levantamento do Andréas Pereira, Murilo subiu sozinho e desafogou os alviverdes. 1-0 Palmeiras. Claro que foi um começo de ano onde a gente teve algumas derrotas que não é acostumada a torcida do Palmeiras, mas a gente vem trabalhando muito bem, a gente vem evoluindo, a gente vai tranquilizar a torcida do Palmeiras, colocando o nosso futebol em campo e dando vitória e alegria para a torcida. 5 minutos depois, veio o segundo. De zagueiro para zagueiro, Murilo desviou e Gomes encobriu Gabriel Vasconcelos. E para fechar bem a primeira etapa, bela trama entre Andréas Pereira, Piquerez e Maurício, 3-0. Na volta do intervalo, o rubro-negro não diminuiu por pouco com Fabri. Na sequência, o volante Dudu tabelou 2 vezes e encheu o pé para fazer 3-1. Só que não adiantou muito. Piquerez mandou no travessão. Alan fez esse golaço, o 4º do verde. E Sousa fechou a conta com desvio da zaga. Fim de jogo, Palmeiras 5, Vitória 1, arrancando aplausos de Abel Ferreira. A fase pode não ser espetacular, o público também não, mas o Palmeiras segue, encaminhado no Paulista e no Brasileirão. Aliás, essa foi a 6ª vitória seguida em Barueri, a melhor marca do clube na história da Arena. Os jogadores aqui precisam muito de carinho e de confiança, e é isso que eu procuro fazer com todos eles. Estar sempre por perto, estar sempre a acarinhá-los, perceber que há momentos que vamos jogar bem, outros que vamos jogar mal. Ninguém gosta de perder, quanto mais numa situação de um placar elástico. Cada time tem a sua realidade dentro do campeonato, apesar de ser o mesmo campeonato. O Vitória para nos 3 pontos. O Verdão vai a 4 e chega a 18 jogos de invencibilidade como mandante. A partir de agora não se fala em outra coisa a não ser derby. Domingo, o primeiro encontro do ano com o Corinthians em Itaquera. É hora de mostrar uma mudança de postura, até porque ano passado só uma vitória em 7 derbys. O Corinthians tá engasgado? Com certeza. Com certeza. A gente tem um gosto amargo com eles ali. Se Deus quiser, vamos tirar essa diferença no domingo. Edu Dracena, falando em diferença, como muda o time quando ele vem com as peças completas, quando ele vem inteiro? Porque várias equipes, inclusive o Palmeiras, se apresentaram com times mistos, mesclando, poupando, fazendo aquela dosagem física. E ontem me pareceu um Palmeiras, não pelo resultado, mas pela disposição em campo, mais próximo do que será no ano todo.
Renata, disposição e postura, né? A gente viu desde o início do jogo a postura do Palmeiras querendo fazer um jogo diferente do que vinha fazendo. Então a gente viu os jogadores numa postura totalmente diferente, sendo aguerrido, marcando em cima, não dando espaço. É claro que quando você faz 2 gols de bola parada, isso acaba facilitando. E o terceiro gol é muito simbólico, sabe, Renato, para mim, porque muitos aí falam que só quer dando chutão para o lançamento. E a gente viu quando coloca a bola no chão, né, o Andreas Pereira, juntamente ali com o Pequereza, o pessoal tudo ali, saiu um golaço, né? O Maurício foi lá no final e fez o gol. Então, isso mostra que o trabalho ainda está sendo feito, ainda não é da noite para o dia que você consegue, de repente, implantar uma nova forma de jogar. E eu fiquei muito feliz no início quando eu falei do Sousa e também do Maurício. Gostei da postura dele, voltando para marcar, ajudando o time. Então é isso que a gente sempre está cobrando dos jogadores do Palmeiras. Atitude. E ontem teve atitude. E o Maurício ontem não teve a sombra de Rafael Veiga também, de repente, né? Agora tá mais tranquilo ali para ser titular. Cicinho, quem jogou muita bola foi o Andreas Pereira. É um jogador que o torcedor palmeirense depositou muita confiança, principalmente quando chegou no Palmeiras, né? Falávamos, até nós aqui falávamos, pela qualidade dele, a cereja do bolo. E tudo requer um tempo. O Vitor Roque precisou de um tempo para se adaptar, para se tornar esse jogador importante no Palmeiras. E o Andreas é jogador a nível de seleção. Lógico que precisa mostrar mais, mas já deu para ver que a postura dele, o comportamento dele, essa genialidade dele já está começando a aparecer assim como ele tinha no início no Flamengo. Alan, em 7 jogos na temporada. Que golaço, né, que marcou o Alan. Alan Elias, aliás, vamos destacar o sobrenome. 2 gols, o segundo no ranking entre os palmeirenses. 14 finalizações, isso na temporada, né? 4 finalizações no alvo, terceiro entre os palmeirenses. Ações na área rival foram 21, terceiro. Progressões com bola, 38. Dribles tentados, 27 nesses 2 quesitos. Líder do Palmeiras, marcou um belo gol contra o Vitória. Saiu muito aplaudido, aliás, por uma torcida pequena, né? Por que merece o Palmeiras. O torcedor palmeirense realmente ali até questionando o Anderson Barros, já falando no jogo contra o Corinthians, mas vai com essa vitamina de uma boa vitória, com a volta do Marlon Freitas ali se entendendo, mas especialmente com o Andreas Pereira fazendo uma bela partida, hein? Participa dos gols, dá um belo passe ali de meio calcanhar ali, de letra, num dos gols. Bela partida do Andreas, o Palmeiras mais consistente, hein, Elton? Pois é, foram 3 assistências, né, do Andreas Pereira. O Palmeiras não conseguia isso numa partida de Brasileirão desde 2019. Dudu deu 3 assistências contra o Santos. Isso voltou a acontecer 7 temporadas depois, né, com o Andreas Pereira e 3 assistências. O Murilo até falou no intervalo sobre isso, que o Andreas Pereira, ele combina com os zagueiros onde vai fazer a cobrança, né, das faltas e escanteios. E ele sempre no primeiro pau acha um dos defensores. E o Palmeiras voltou a usar esse expediente que é muito forte na equipe, né? Que é a bola parada ofensiva, os 2 zagueiros marcando e foram importantes na construção do resultado. De um Palmeiras que, por mais que o Abel fale que o resultado, a gente busca sempre o resultado, ele também, né? Ele também, obviamente. A gente tá vendo aí os números do Andreas Pereira, né? Que foi o primeiro em assistências, obviamente, né? Acho que o primeiro de assistências na rodada. Foi o cara que mais criou chances, que teve mais ações com bola. Nessa formação, inclusive, em 4-4-2, jogando ali, o Marlon Freitas deu muita liberdade, né, para ele construir como segundo homem do meio campo. Foi importante nos passes progressivos, que eu acho que é uma característica dele desde o futebol inglês, no Manchester United, no Fulham. É um cara que sempre busca, né, esse jogo de transição rápida. 12 cruzamentos, e aí acertando também a cabeça do seu companheiro, acertando a área, né, para encontrar jogadores dentro da área. E eu acho que é importante também esse número de posses recuperadas, né, porque, repito, né, o Palmeiras jogou no 4-4-2 e o Alan por um lado e o Maurício por outro, e tem um dos 2 atacantes, né, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, ele por dentro ali tinha que ajudar o Marlon Freitas, obviamente, na marcação. Então acabou sendo importante também em recuperar bolas. Contra um Vitória frágil, é verdade, um time que mostrou fragilidades defensivas principalmente, o sistema defensivo jogando com 3 zagueiros não conseguiu ser páreo para o Palmeiras, mas foi um Palmeiras que conseguiu a eficiência necessária, né? Os 2 zagueiros marcando, como eu disse, o Piquerez, aliás, a linha defensiva do Palmeiras foi bem, né? E além dos, obviamente, sofreu um gol do Dudu, que não é aquele,
os dois zagueiros marcando e o Piquerez dando assistência. Então, os dois pontas marcando também, o Andrés Pereira com 3 assistências, mostra que é um Palmeiras que emula aquele time, né, que o jogo coletivo funciona, e a gente fala aqui, Edu, de 5 gols, onde nem Flaco Lopes, nem Vitor Roque marcaram. Então, é uma coisa que traz o jogo coletivo do Palmeiras novamente para a conversa, e aí a gente até vai nessa história, né, a gente ouviu o Abel Ferreira, e eu acho que traz um pouco de incoerência também do próprio treinador, né, que sempre busca resultado, e ele sempre fala sobre o resultado. Hoje se sentiu contrariado quando se falou em resultado, né? Uhum. Justamente nesse início de temporada, que eu acho que resultado é importante até para dar tranquilidade para a sequência do trabalho. É um Palmeiras que toda temporada, né, pelo menos tem uma goleada, marca 5 gols. Nas últimas 4 temporadas, inclusive, Edu, estava vendo esses números, o Palmeiras teve pelo menos um jogo com 5 gols marcados. Ou seja, desde 2023 para cá, 23, 24, 25 e agora 26, pelo menos teve um jogo com 5 gols. Tem mais jogos, são 7 jogos de 2023 para cá marcando 5 gols. 2 a mais que o Flamengo, né, que é o segundo colocado nesse quesito. Então, o Flamengo já chegou a dar 8 no Vitória, inclusive. Então, é um time que, quando encaixado, o jogo coletivo funciona, as coisas dão resultado. Resultado que é importante até para o próprio Abel Ferreira ter tranquilidade nesse início de temporada de muitos jogos. Tanto que o estadual passa a ser prioridade, mesmo o Palmeiras, entre aspas, confortável na tabela do Paulistão, o torcedor espera, né, que no fim de semana o time vença o clássico. Um Palmeiras começa com uma cara diferente, né? Alguns jogadores saem, o Everton, por exemplo, o Aníbal Moreno, o Facundo Torres. E o que se vê agora, tem essa proposta pelo Arias de 25 milhões de euros, tenta repatriar o colombiano aqui para o Brasil. E agora está na mão do Fluminense, se cobra a proposta, né? E aí tem a conversa com o Nino, o zagueiro ainda não para esse momento, mas segue ali monitorando, e o Danilo, que é ex-jogador do Palmeiras, está no Botafogo, a gente viu ele marcando 2 gols. O que parece, depois de gastar 770 milhões no ano passado, o Palmeiras olha para jogadores para chegar e jogar. Como o Andrés Pereira, por exemplo, né? Te parece isso também, Elton? Esse olhar, que trazer o Arias. O Arias não é um garoto, então formar um time competitivo para ganhar título. É esse o sinal que dá essa nova direção do Palmeiras? Jogadores experimentados no futebol brasileiro, né? 2 jogadores que tiveram sucesso no Fluminense e um que teve sucesso no próprio Palmeiras. É lógico que são negociações difíceis, a gente já ouviu, inclusive, futebol russo difícil de negociar. O futebol inglês nem se fala, né? Eu acho que os salários muito altos, as taxas de transferência também, mas de qualquer forma, um jogador que pode chegar, no caso do John Arias. No caso do Danilo é bem complicado, né? Essa negociação Palmeiras e Botafogo sempre bem complicada, equipes que já não se entenderam há 2 temporadas, são 2 dirigentes, né? No caso a Leila Pereira e o John Textor, que também têm personalidades bem peculiares, e é uma negociação um pouco mais complicada, mas de posições carentes do Palmeiras. Eu acho que a questão do Nino, até muito mais para profundidade de elenco, lógico que chegaria para ser titular, tem muita qualidade também para fazer essa função, um jogador que tem muito recurso, pensando também em uma temporada muito longa, que tem data FIFA no meio, que você acaba perdendo jogadores, acaba sendo também um jogador importante. No meio-campo, né, o Marlon Freitas foi o contratado para fazer essa função do Danilo. O Danilo fez muito essa função que faz o Marlon Freitas, então é um jogador que chegaria talvez ali para fazer essa função de segundo homem do meio-campo, mas acho uma negociação muito difícil. Acho que o Arias ele se encaixa mais na necessidade do Palmeiras, né? O Maurício, apesar de ter marcado gol, ainda é um jogador muito criticado pela torcida. Não foi ainda o Maurício que se esperava desde que foi contratado. O Paulinho, que é um jogador que também o Palmeiras gastou muito na temporada passada, ainda não conseguiu ter sequência por conta de lesões, cirurgia. Então acho que o Palmeiras precisa de um jogador também para funcionar bem pelos 2 lados do campo, e seria o John Arias um bom reforço. Então é lógico que o Palmeiras olha para o mercado nesse momento para melhorar o elenco ainda mais, mas busca, Edu, realmente um perfil diferente, de jogadores que o Palmeiras já conhece do futebol brasileiro, jogadores que já conhecem também o nosso futebol.
Mas essa goleada hoje realmente mostra que as peças vão se encaixando nesse começo de temporada. Tem também o Lucas Evangelista saindo do departamento médico, né? São boas peças com que pode contar o Abel Ferreira. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Verdão. Primeiro falando aí muito sobre essa grande vitória com o jogo aberto. Você viu aí o Cicinho se rendendo. E sim, o Palmeiras deu aula ontem, um jogaço. É claro que o Vitória era um time bem mais fraco, mas serviu pra gente ver o time titular em ação. E bola parada, e bola no chão. Então o Palmeiras jogou muito bem ontem. Assim, foi muito bom de ver a apresentação. Para quem não viu o jogo, cara, foi excepcional. Muito bom a postura. É claro que a gente já falou que o Vitória tem suas fragilidades, como foi ressaltado aí pelo Elton, mas o Palmeiras mostrou muita organização e a volta dos seus titulares, essa força que veio para tirar toda a desconfiança. E agora, cara, toda a atenção se volta para a questão dos reforços, tá? Então o John Arias tá nessa pendenga do Fluminense cobrir ou não. Só que grande parte da mídia crava que o Fluminense não vai bancar. O Fluminense não vai bancar. Então, a gente está dando quase que como certo a contratação do John Arias, porque o Fluminense tinha muitas dívidas, ele conquistou muita grana no Mundial de Clubes do ano passado, mas eles usaram para abater as dívidas que eles tinham. Então, o Palmeiras está muito confiante na contratação do John Arias. A situação do Nino, cara, sinceramente, eu acho que o Palmeiras tinha que mudar o foco para um outro zagueiro. O Zenit não quer liberar ele agora. Então, o Nino, se vier, vai vir no meio do ano, cara. Então, eu acho que poderia procurar outros zagueiros. Eu falei muito aqui já para quem acompanha o canal. Eu gostaria de ver o Barbosa, que é um xerifão, ao lado ali do Gustavo Gomes. Seria top demais. Só que o Palmeiras está nessa, batendo aí, dando soco em ponto de faca na questão do Nino. E aí vamos ver, né, cara? Mas, ao que tudo indica, o Nino só pro meio do ano, se vier para o Palmeiras. E mais a situação do Danilo. Cara, toda a torcida não entendeu quando o Danilo veio e o Palmeiras não fez uma força para trazer ele para cá. Tínhamos o Aníbal Moreno e o Emiliano Martins. Tudo bem, até o meio do ano ali, cara, o M. Martins até estava jogando bem. O Aníbal Moreno jogou bem o Mundial de Clubes. E depois que a gente perdeu o Richard Rios, entrou o Evangelista. Entrou muito bem, organizando ali o meio de campo. Quando a gente perdeu o Evangelista, cara, o meio de campo desandou. Totalmente, desandou. E aí, nem Aníbal Moreno, nem M. Martins conseguiram mais fazerem boas atuações. E aí o Danilo tinha ido já para o Botafogo. E agora tá nessa questão aí do Palmeiras tentar trazer o Danilo. A situação é que o Danilo tinha lá, o Botafogo tinha dívida lá trabalhista, só que tinha que esperar completar os 3 meses para pedir uma rescisão indireta, né? Para ele sair de graça, viria de boa. Mas o Botafogo fez o pagamento, então agora é negociar. Só que eu acho difícil também, cara, porque, como falou aí, né? O John Tex com a Leila não tem uma relação tão boa. Só que o Marlon veio de boa. E agora, o Danilo seria um bom dinheiro para arrecadação do Botafogo. Aí falta saber se o Palmeiras vai estar com esse dinheiro para fazer esse aporte, porque tem essa negociação com o Nino também. Então, é claro que essas negociações não são à vista, é parcelado normalmente,
mas o Martim Anselmi, que é o treinador agora do Botafogo, pode brecar, né, cara? Porque eles querem um time também competitivo, mesmo com o transfer ban, não vai poder trazer ninguém. E aí, se só sair o pessoal do time, é uma situação complicada. Mas então a gente tem que acompanhar agora as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que dos três, mais próximo é o Arias, que a gente acredita que o Fluminense não vai cobrir. O Nino nessa situação, provavelmente para o meio do ano. E o Danilo, a gente vai ver se a diretoria vai ter grana para poder trazer ele e o Botafogo também liberar. Então, é isso, rapaziada. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião? O que você acha de tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários o que você achou da apresentação também de ontem do nosso Verdão. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você, torcedor alviverde. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, rapaziada. Muito importante você hypar o vídeo, ajuda demais o canal. O YouTube entende que é um conteúdo legal, então ele acaba apresentando para muito mais palmeirense. É isso, valeu, rapaziada. Um grande abraço.